Boa tarde. Hoje nós iremos fazer a correção na ponta da língua aí nas páginas 32, 33 e 34. Então, vamos acompanhar aqui a correçãozinha, lembrando que a atividade é sobre os prefixos in e n e i, tá? Que nós estudamos, que a tia explicou na aula anterior. Então, vamos prestar atenção aqui para que vocês possam estar fazendo a correçãozinha aí da atividade de vocês. Vamos lá? Primeiro, leia a seguinte frase do texto e depois responda o que é pedido. Mas aconteceu que o espírito do mal que habitava as florestas tinha muita inveja do menino e, invisível, acompanhava-o por toda parte sem que ele soubesse. Procure no dicionário o significado das palavras a seguir: visível e invisível. Então, visível, que se pode ver, aparente. Visível, como a tia já explicou também na aula passada, né? Aquilo que eu posso ver, né? É aparente, ou seja, é visto, tá? Invisível. Invisível é aquilo que não se vê, tá? Eu não consigo ver. Então, é invisível. B. O que aconteceu com a palavra visível ao se acrescentar o prefixo in? Tá? Então, quando eu acrescentei o in em visível, o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que ao acrescentar o prefixo in, a palavra passou a ter sentido contrário, né? Eu posso ver, visível, quando eu acrescentei o in, ficou invisível, não posso ver, tá? Com a ideia de negação, certo, gente? Como a tia explicou, os prefixos aí acrescentados às palavras, eles dão ideia contrária, uma ideia de negação, tá? De sentido oposto. B. Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta aqui, as palavras visível e invisível são exemplos de antônimos. Lembrando que antônimos são palavras contrárias, palavras que têm sentido oposto. Exemplo, alto, baixo. Tá? Um exemplo que a tia está dando de palavras que são antônimos, tá? Que tem sentido contrário. O contrário de alto é baixo. Só para vocês entenderem, tá? Questão 2. Complete com in, prefixo in, ou prefixo in e n, depois responda o que é pedido. Lembrando da regrinha que nós temos na língua portuguesa, que o m ele é usado antes de p e b. Tá? Então, essa regrinha vai valer aqui também. A tia já respondeu a questão por conta do nosso tempo, tá? Mas vocês vão observar aí as palavrinhas. Olha só. Incontrolável. Eu coloquei o IN, o prefixo IN. Ó. Não tem nem P nem B, né? Então, IN. Agora, impossível, nós temos a letra P. Então, o prefixo que eu irei usar é o IM, porque se usa M antes de P e B, tá? Seguindo aí a nossa regra, né? A regra da nossa língua. Insuportável. Insuportável é aquilo que eu não posso suportar, né? Impaciente. Paciente, quem não tem paciência, né? Injusto. Injusto, quem não é justo, né? Inquieto. Quieto e inquieto. Quieto quem está tranquilo no seu lugar. Inquieto que não para, né? É o contrário. Imprudente e incompleto. Então, lembrando aqui que as palavrinhas impossível, impaciente e imprudente, eu usei aí o IM. Por quê? Porque se usa M antes de P. Aqui as palavrinhas com P, né? Então, as palavrinhas com P eu usei IN. As demais palavras eu usei IN, tá? Diante das demais consoantes, IN. O que aconteceu com todas essas palavras ao se acrescentar in, IN, ou in, IN? Lembrando a nossa regra, o uso do prefixo in, IN ou IM conferiu às palavras sentido contrário com a ideia de negação, como a tia já explicou antes. Quais são as palavras iniciadas por in e M? Impossível, impaciente e imprudente. Por que essas palavras são iniciadas com I e M e não com I, in e N?
Porque há uma regra na língua portuguesa que diz que antes da letra P usa-se M, antes de P e B. No caso aqui, as palavrinhas são escritas com P, né, gente? Não tem nenhuma com B, mas a regrinha é essa, tá? Então, vocês podem estar fazendo a correção. Questão 3. Leia a frase e observe o significado de cada palavra. Depois responda o que é pedido. Invadir as terras dos indígenas não é legal, é ilegal. Legal, conforme a lei. Ilegal, contrário à lei. O que aconteceu com a palavra legal ao acrescentar a ela o i, o prefixo i? O uso do prefixo i, do i, prefixo, confere à palavra o sentido contrário, com a ideia de negação, tá? Então, conferiu aí a palavra legal. Quando eu acrescentei aí o in, essa palavra, ela passou a ter um sentido contrário, com a ideia de negação. Lembrando também que o prefixo in, tá? Antes de L ou M, ele adota a forma I. Então, eu usei aqui o I, não usei o IN, porque antes de L ou M, se usa o I sozinho, não se usa o IN, tá, gente? A outra regrinha também, que vocês vão aprender aí, tá? Se for L ou M, I sozinho, tá bom? O prefixo I. Exemplo, migrar e migrar. Aqui nós temos a palavrinha com L, mas nós temos a tia tá falando a palavrinha com M para que vocês possam entender também, tá bom? Aí nós temos a letra B. As palavras legal e ilegal também são exemplos de sinônimos ou antônimos? Antônimos. Antônimos são palavras contrárias. Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Então é antônimo, certo? Observando as palavras estudadas no exercício 1 a 3, podemos afirmar, ao se acrescentar elas os prefixos in ou i, as palavras passaram a ter sentido contrário, tornando-se antônimas das anteriores. Certo, gente? Então, ao acrescentar os prefixos que nós estamos estudando, as palavras elas passam a ter o sentido contrário, tá? E a ideia de negação também, certo? A quinta questão. Agora um desafio. Releia as duas frases usadas nos exercícios anteriores, observando as palavras destacadas. Depois responda ao que se pede. Mas acontece que o espírito do mal que habitava as florestas tinha muita inveja do menino e, invisível, acompanhava-o por toda parte sem que ele soubesse. A palavra é inveja. Invadir as terras dos indígenas não é legal, é ilegal. A palavra é invadir. Com que iniciam as palavras destacadas nas frases? Então, as palavras elas iniciam com in. Observaram? A tia colocou aqui, ó, com in. Mesmo começando dessa forma, ela tem sentido contrário a alguma outra palavra que você conhece? Não, ela não tem sentido contrário, né? Elas iniciam com i, mas não tem sentido contrário, tá? Não tem antônimo, né? Muito bem. Você conhece outras palavras que, embora sejam iniciadas com os prefixos in ou i, não representam o contrário de outras palavras? Se conhece, escreva no espaço a seguir. Vocês podem ter colocado aí as palavrinhas de vocês. Eu tia colocou algumas aqui, tá? As palavras, quando eu escrevo aqui com letra maiúscula, o acento não aceita acento, tá? Nessa forma aqui que eu escrevi, tá? Mas infância, você sabe que tem acento indígena também, tá? Então, não aceitou acento. Mas eu coloquei palavrinhas que são escritas com os prefixos que nós estudamos, que não tem sentido contrário. Então, essas palavras aqui não possuem sentido contrário, tá bom? Infância, indígena, importante, impressora, imprimir, idade, ideia, idoso, igreja e etc. Etc. porque tem outras palavras, tá? A tia colocou essas aqui. Mas vocês podem ter encontrado outras também. No dicionário, com certeza, se você procurar, você vai encontrar, tá bom? Aí nós temos aí a letra D. Então, podemos concluir que nem toda palavra iniciada com os prefixos in ou i representa necessariamente
o antônimo de outras palavras. Então, nem todas vão representar o antônimo. Nem todas têm antônimos de outros, são antônimos de outras palavras, certo, gente? Então, agora, a tia vai explicar para vocês o encontro consonantal e dígrafos, tá? Aguardem aí a explicaçãozinha para que vocês possam dar continuidade aí à atividade da página 34 e 35, tá bom? Até mais.